O Dino também já votou no julgamento da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem detalhes do voto pra gente é o Igor Damasceno, em Brasília. Igor. Nonato, então nós temos até o momento 2-0 para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio Dino concordou com o relator ministro Alexandre de Moraes. O primeiro voto foi do próprio relator. Ele decidiu por manter a prisão preventiva e alegou, entre outros pontos, o risco de fuga por causa da violação, da danificação que houve na tornozeleira eletrônica. Jair Bolsonaro confessando que com uma barra de solda tentou violar a tornozeleira eletrônica e também por causa da manifestação que houve do lado de fora. No entendimento de Alexandre de Moraes, aquilo ali se caracterizou um grave risco de ser um plano para a eventual fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Minutos depois, foi registrado o voto do ministro Flávio Dino, acompanhando o relator, ou seja, mantendo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Além da manifestação e da danificação causada na tornozeleira eletrônica, Flávio Dino lembrou de aliados políticos de Jair Bolsonaro que fugiram para outros países depois de serem condenados. É o caso, por exemplo, de Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, e Carla Zambelli, que está na Itália, aguardando o processo de extradição. Eu estou com a decisão do ministro Flávio Dino aqui, vou pedir licença para ler um ponto para vocês. Ele diz o seguinte, abre aspas, as fugas para outros países de deputados federais, perpetradores de crimes similares e conexos com o uso de ardis diversos, demonstram a ambiência vulneradora da ordem pública em que atua a organização criminosa chefiada pelo condenado, no caso Jair Bolsonaro, compondo um quadro que, lamentavelmente, guarda coerência com o conjunto de ilegalidades já reprovadas pelo Poder Judiciário. Então, ele alegando que é uma tradição, digamos assim, é um comportamento repetitivo que outros condenados, aliados de Jair Bolsonaro, ofereçam risco de fuga ou, de fato, fugiram. Flávio Dino continua. As fugas citadas mostram profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso descrito nos acórdãos proferidos e em milhares de julgados similares. Então, Flávio Dino concordando que a tornozeleira danificada, a manifestação simultânea que estava acontecendo na casa de Bolsonaro e outros aliados do ex-presidente que saíram do país após condenações, configuram, então, um comportamento similar entre ambos de fugirem depois de condenação. Essas são as justificativas de Flávio Dino para manter Jair Bolsonaro preso preventivamente aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ainda faltam votar o ministro Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia. Eles terão até às 8 horas da noite de hoje para, então, registrarem o voto no plenário virtual, quando não há debate no plenário físico. 3 votos formam maioria e, então, Jair Bolsonaro terá a prisão definitivamente mantida, prisão essa preventiva. Eu estou a todo momento atualizando aqui o meu celular, porque nós estamos num grupo de imprensa do STF e a todo momento os assessores ali do gabinete dos ministros, eles nos atualizam das votações. Então, por enquanto, o placar é realmente de 2-0 para manter a prisão preventiva, mas qualquer novidade, o próximo voto, se for acompanhando o relator, é maioria, posso trazer aqui para vocês a qualquer momento. A gente vai seguir acompanhando ponto por ponto desse julgamento virtual. Igor Damasceno, em Brasília, muito obrigado. Igor, é assunto aqui para os nossos analistas, Roberto Mota e Túlio Nassa estão com a gente nesta manhã. Ô Túlio, o Dino fazendo uma relação com as fugas da Zambelli, agora do Ramagem, e também o Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos também não volta, e por aí vai. Qual é a tua avaliação desse cenário e manutenção dele na prisão preventiva, à medida que a gente tem várias camadas também, porque qual a chance daquele processo com uma solda dar certo, hein, Túlio? Pois é, Nonato, a chance era mínima, né? Jair Bolsonaro, com um instrumento de solda ali rudimentar, conseguiria tirar a pulseira eletrônica, conseguiria pular um muro, driblar todos aqueles policiais e percorrer 15 quilômetros até uma embaixada. É uma peça de ficção. Mas o detalhe aí desse voto do Flávio Dino é o seguinte:
Há um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes, isso mesmo. E qual que é o detalhe aí? Se ele tivesse justificado a prisão preventiva apenas e tão somente pelo fato de Jair Bolsonaro ter tentado violar a pulseira eletrônica, estava tudo certo no mundo do direito. O problema é querer justificar isso com relação a ato de terceiros. Alexandre Ramagem, Zambelli, que teria fugido, isso não tem nada a ver com a conduta individualizada de Jair Bolsonaro. E também o fato de tentar uma manifestação não pode ser motivo para uma prisão preventiva. Então, me parece até que o Supremo Tribunal Federal está tentando deixar um osso para a oposição roer. E esse osso se chama a reunião que Flávio Bolsonaro queria marcar e também atos de terceiro, que nada tem a ver com isso. Era melhor ficar só na questão da tornozeleira eletrônica, Nonato. Agora, Mota, o voto de Dino indica consenso no STF para manter Jair Bolsonaro em prisão preventiva. Surpresa zero, né, Paula? Eu não sou jurista, mas eu sei que ninguém pode ser responsabilizado pelas ações de outros. Se outra pessoa faz alguma coisa, eu não posso ser punido por isso. Esse é um dos princípios básicos do direito. A questão não é se Bolsonaro tentou tirar a tornozeleira e empreender essa fuga digna de um filme de James Bond. A questão é ele ser obrigado a usar a tornozeleira. A questão é o processo da suposta tentativa de golpe com todos os seus problemas que foram brilhantemente expostos pelo ministro Luiz Fux. O principal problema é o foro inadequado. Jair Bolsonaro não tem foro privilegiado. O segundo problema é que um dos juízes, que supostamente seria alvo durante a tentativa de golpe, participa do julgamento. São muitas as questões importantes, a tornozeleira não é uma delas. Agora, o Túlio, o fato que a tornozeleira pode não ser, mas foi o que pegou aí nessa história, né? Porque você já tem uma decisão que agora tem recurso, mas deve rolar o trânsito em julgado muito rapidamente. Só que aí essa medida cautelar seria rompida, né? Esse é o ponto, Nonato. A questão é a seguinte: Jair Bolsonaro foi condenado por uma tentativa de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado. E isso não tem nada a ver com essa prisão preventiva que ele vem sofrendo. Essa prisão preventiva, quero lembrar aqui a audiência, tem a ver com supostos atos de coação contra o Supremo Tribunal Federal no curso de um processo, em que o único acusado é Eduardo Bolsonaro, não é Jair Bolsonaro. Então, realmente não faz sentido impor uma pena de silêncio a Jair Bolsonaro, uma pena de isolamento, enquanto ele responde, enquanto não há o trânsito em julgado do processo que ele efetivamente é réu e que ele pode começar a cumprir pena. Por essas e por outras, essa questão da violação da tornozeleira eletrônica me parece aí que foi um argumento secundário, porque antes mesmo dessa violação já havia o pedido ali da Polícia Federal de prisão preventiva por conta do chamamento que Flávio Bolsonaro fez para a suposta vigília. Então, é preciso observar o Estado democrático de direito, Nonato. E, Mota, e a questão do surto psicótico, caso seja realmente alegado, isso vai mudar? Pode mudar alguma coisa na interpretação do STF? De forma nenhuma. O Jair Bolsonaro foi intimado por um oficial de justiça dentro de um quarto de hospital, quando estava se recuperando de uma cirurgia grave. O estado de saúde de Jair Bolsonaro é resultado de um atentado. Ele levou uma facada, tentaram matá-lo. Isso é de conhecimento público desde 2018. Nada disso influencia nada. O importante é reforçar uma narrativa que tem como objetivo claro não só retirar Jair Bolsonaro da vida pública, mas desgastar a sua imagem de todas as formas possíveis.